Bankai. Grande momento, quem voltou? Linhagem Geek na área, que saudade de vocês. E aí, galera, ó, até fogos, deve ter saído o gol do Uruguai ou o gol de Portugal, que a gente está gravando bem na hora. Vou até olhar aqui pra ver se saiu o gol de algum deles, porque tem torcida pros dois, né? Deixa eu ver aqui. Não, continua 0-0. Foi pra gente mesmo. Os fogos foram pra nós. E aí, pessoal, tudo beleza? Já assistiram o episódio 8 de Bleach? Episódio incrível! A destruição da Bankai. Que nome bonito, né? Nome bonito e uma das coisas mais lindas de Bleach são as Bankais, né? Então agora a gente vê um inimigo que anula a Bankai e supera os Shinigamis, os capitães. Então a história tá incrível, tá tudo perfeito. Não tem, assim, você até comentou isso comigo nos bastidores. Não tem ninguém que não tá gostando. Não dá pra não gostar. Quem não tá gostando não fase. Manja de anime, desculpa. Cara, eu não gosto do shonen, do estilo shonen. Porque isso aqui é uma aula perfeita. O anime tá incrível, tá dando uma surra em todos os outros. Na minha humilde opinião, tá no nível de Demon Slayer. Tá bem no nível de Demon Slayer. Dos animes bons. E eu espero que dê uma chacoalhada na turma aí que acha que... Você já pensou se o Titicubo falasse, olha, vamos fazer a guerra pra turma mais nova, né? Será que vai ser uma boa ideia? Não, ele fez o contrário, tá fazendo sucesso. Agora é o seguinte, pessoal, a nossa terça Bankai, sempre. Quero agradecer a todos pelas mensagens... de mensagens positivas em relação ao episódio passado que eu fiz sozinho. André estava em lua de mel. Não foi assim feliz pra mim. André faz muita falta, principalmente porque o André sempre traz muitas observações interessantes. Obrigado. Né? E você gostou do Yamamoto sendo fatiado? O André já tem algumas teorias aqui. Ele acha que o Yamamoto não morreu, hein? Porque assim, quando não encontra o corpo. Não encontrou. Se bem que aconteceu isso com o Jiraiya, né? Mas não encontra o corpo do Yamamoto, eu já fico, peraí e tal. Não sei se o Yamamoto... Uma coisa interessante seria se o Yamamoto conversasse com... Você pensou se foi o Aizen? Tem alguma coisa do Aizen aí, do Yamamoto e tal? Um genjutsu, porque o Yamamoto foi... Muito fácil, né? Beleza, ele teve aquele esplendor dele, muito, muito bonito, muito animal, um pedaço ali dele mais jovem, né? Já velho, mas mais jovem. Eu acho que seria muito... Se ele morrer, eu não vou achar ruim. Se ele morreu de fato, não vou achar ruim. Mas, cara, foi muito fácil pro cara mais foda da Gotei 13 morrer, né? Então... E o que você achou da revelação do Ichigo tendo o sangue Quinch? Isso aí eu lembrava, tava na minha memória isso aí, de quando logo saiu o mangá, eu lembro de eu ter começado a acompanhar, então eu resgatei essa memória, pra mim não foi nenhum choque, mas é bom, né? E mostra porque também o Aizen tinha tanto interesse pelo Ichigo, começa a juntar as peças, porque o Ichigo é tudo. O Ichigo é um Hollow, ele pode ser um Hollow, um Vizard, ele pode ser um Quinch e ele é um Shinigami. Além de Super Saiyajin e ter a Kyuubi dentro dele, Exatamente, né? Então o Ichigo é um personagem extremamente interessante e aí essa revelação mostra o porquê de tudo isso. Pessoal, antes da gente entrar nesse episódio top, não se esquece de se inscrever no canal, que é muito importante, aquele triplo C cabuloso, curte, comenta, compartilha, Loja da Linhagem, todas as nossas camisetas de Bleach que utilizamos estão disponíveis na lojadalinhagem.com. Natal chegando, agora é a hora, não perca tempo, e nós queremos fazer uma convocação pra você de última hora. O professor Jonas Bressan decidiu prorrogar o Black Week BWay, mantendo o desconto de 40% no curso de inglês. 12 vezes de R$29,70 para você aprender a dominar o idioma mais falado no mundo. Galera, 12 vezes de quanto, Gabriel? R$29,70. 12 de R$29,70 até amanhã. Então, assim, se você tá na dúvida, R$29,70, galera, não é nenhuma fortuna e você tá investindo em você mesmo, no teu currículo, é na tua capacitação pra conseguir um emprego, pra conquistar uma vaga melhor, pra ganhar mais. Então você tem até amanhã pra pegar essa super promoção e tem o certificado.
Para você ficar tranquilo, não é qualquer curso da internet. O curso ele vem com certificado que dá para você adicionar no teu currículo e sim, falar, olha, isso aqui é um curso de verdade, para você não ter medo, porque muita gente fala, pô, mas eu não sei, esse curso não, ele vai te qualificar e você vai ter o certificado. Por quanto, Gabriel? 12 vezes de R$ 29,70. Você tem direito a 150 videoaulas, materiais em PDF, tudo isso por 12 vezes de R$ 29,70. Não perca essa oportunidade. Cresça pessoalmente e profissionalmente. Então vamos para a nossa terça Bankai, trazendo aqui o primeiro cenário pós-guerra, porque eu já tinha falado, não era possível que ia continuar nesse nível frenético. Então foram 7 episódios mesmo, altíssimos, e claro que a gente ia ter que entrar agora naquela famosa queda de energia, queda de ritmo, né, de ritmo pra gente poder entender as coisas. Então é legal que já começa o episódio num cenário pós-guerra, os Shinigamis e entendendo quem tinha sobrevivido, quem não tinha. Muita tristeza no começo do episódio, muita tristeza. A gente tem até o Shunsui lamentando ali a morte do velho. Ele tá lá no buraco onde ele foi destruído, que o Rei Quinch não perdoou, estourou mão, e o escambau do Yamamoto lamentando a morte dele. A gente já vai pra dentro das instalações ali da Soul Society com o Ichigo com uma cara devastada porque não conseguiu fazer nada, o Ikako desesperado porque ele não tava acreditando que o Zaraki tinha perdido. Tava desesperado porque ele se a gente for analisar, esse começo de saga, ele foi meio calma, tá? Ele foi meio os Guerreiros do Armagedon Cavaleiros. dos Cavaleiros, Sim. o filme do Lúcifer. Que via tinham os Cavaleiros de Ouro e vieram os caras e destruíram eles. Foi meio isso. Foi mesmo. Porque chegou a Quinchaiada e destruiu, humilhou os capitães. E os capitães que a gente sabia que eram os mais fortes. Pô, o Byakuya foi destruído muito fácil. Kenpachi. O Kenpachi, entendeu? Todos eles e o velho. Então assim, foi meio... Eu lembrei dos Guerreiros do Armagedon, porque vem os caras do nada e destrói aqueles que são os mais poderosos do anime. Então, Beelzebub e o escambau, né? Beelzebub, putz, agora você... Mantis! O Mantis, Beelzebub, o Moa, que era o que luta com o Yoga, do espírito Moa, é o Beelzebub, e tinha o outro que luta com o Shiryu. A Chitarote, o anjo da sabedoria. Então assim, me lembrou muito, e é parecido. E novamente eu sempre, depois do comentário que abriu a minha mente, que o Tite, o Cubo, né? O Tite tá indo bem, os dois Tite estão indo bem. Os dois Tites estão indo muito bem. Os dois Tite estão indo muito bem. O Tite Cubo tem muita referência de cavaleiros, e é muito interessante que depois desse comentário, que a pessoa disse que a Tite usou muito cavaleiros de referência, eu começo a enxergar bastante. E isso é porque também os caras vieram do céu também, né? Os Queens surgiram e devastaram. E agora, a gente tem um cenário pós-guerra. Que o Ichigo tá ali, vendo a Hulk e aí o Range se recuperando. E os capitães, como eu disse no começo do raciocínio, os mais que deu Ikako. Eu nem acredito que o Zaraki perdeu daquela forma. E aí o Ichigo vai ver a Hulk aí, o Range, todo enfaixados e tal. E a Hulk olha pro Ichigo e percebe que ele está escondendo alguma coisa. Ela fala que ele tá com um olhar devastado e tal. Mas nesse momento, quando o Ichigo tá lá na sala, ele é chamado pelo Mayuri. Quando ele é chamado pelo Mayuri, nós temos um corte e nós vamos para a sala do velho, numa tomada linda que começa com a espada, com a Zanpakuto toda destruída. É legal que antes disso o Shinji... O Shinji fala pra ele, você não tem que ficar assim, você fez o inimigo bater em retirada. Então você salvou, porque o cara ia continuar a destruição na Soul Society. Então ele falou pro Ichigo, você tem que ficar, você salvou o Shinji aqui. Tenta dar uma confortada. Mas na verdade não foi o Ichigo, foi o Aizen, né? Mas que incrível isso, cara. E aí o Ichigo tá pensando na questão da mãe dele, né? Então ele tá... Não, depois dessa descoberta aí, ele ficou meio bolado. E aí a gente vai lá pra sala do Yamamoto com os capitães tristes, a Zanpakuto dele destruída, capitães desolados. E aí chega o informante e fala que o Byakuya e o Kenpachi sobreviveram. Eu já tinha falado isso no episódio anterior. Falei, duvido que o Byakuya tenha morrido. Mas ele perdeu a espada.
A espada dele se desintegrou. Sim. Os capitães começam a discutir e aí chega novamente o Shunsui pra apaziguar as coisas e ele fala uma coisa incrível, porque a Soifong tá no veneno. Tá discutindo com o raposão. E antes de você falar o que o Shunsui, eu acho que vai ter alguma coisa muito interessante do Shunsui, porque mostrou um flashback dele pequeno. Sim. Mexendo na espada do velho. Então o Shunsui vai ter... O Shunsui, ele tá aparecendo todo episódio. E o Shunsui, ele é um cara calmo, E é interessante esse personagem, mas assim, um destaque é que durante a luta do velho, ele tomou 2 tiros. E não parecia que ele tinha sido alvejado. O olho, ele tomou um tiro no olho, mas os tiros que ele tomou aqui no tórax não apareceu. E aí o Shunsui fala o seguinte, fala, se o Capitão Yamamoto estivesse aqui, ele daria uma surra em vocês e diria, que patético ver vocês chorando e gritando na frente dos bens que eu deixei pra trás. As 13 divisões da guarda da corte não existem para lamentar os mortos ou chorar pela destruição da sociedade das almas. Ela existe para proteger a sociedade das almas. Vamos tentar pensar no futuro. Essa que a gente sempre tá falando, né? Vai ter que ter um tempo pra pensar em como você vai contra-atacar os Quinches que vieram com uma vantagem muito absurda. E esse tempo chegou com eles batendo em retirada e agora os capitães que sobraram, evidentemente, quase todos, né? Nenhum capitão morreu, tirando o Yamamoto, né? Eles vão ter ali um tempo pra pensar num contra-ataque. Só que o tempo, a gente não sabe qual é. Os caras podem voltar amanhã. Sim. Então a gente volta pro laboratório, o Ichigo conversando com o Mayuri, falando sobre a espada dele, sobre a questão da Bankai. É muito legal porque o Mayuri, quem dubla é o dublador Frieza. do Frieza. Se você não sabia disso... A gente só pelo o áudio já tá ligado. O dublador a voz do Frieza no japonês, ela é marcante. Tem algumas vozes que são muito marcantes. Sim. E o Ishida deve ser o Sasuke. Ele é assim. Aí, olha só, o Ichigo chega pro Mayuri e fala assim, ó, você não conserta a sua Zanpakuto toda vez que ela quebra? E aí o Mayuri fala, você é idiota, eu não conserto a minha Zanpakuto, eu a modifico. A única coisa que pode consertar uma Zanpakuto é a mente de seu dono, sua pressão espiritual e o tempo para infundi-las em uma Zanpakuto. A destruição de uma Shikai e de uma Bankai tem significados diferentes. Uma Bankai nunca pode ser restaurada. Lembrando que o cabelão loirão, ele quebrou a Bankai do Ichigo. Ele tava no formato Bankai, tava na forma Bankai ali. E aí o Mayuri pega e fala, vem, vamos lá, porque a divisão 0 tá chegando. E aí, Gabriel? Aí é a hora de apresentar novos personagens. Mas antes disso, de novo eu lembrei de Cavaleiros com a armadura destruída. De novo, eu fiz esse link com a Bankai, com a espada destruída, da pessoa falando, olha, a Bankai não volta mais. Ela é igual a armadura. Armadura quebrada, não volta mais. Mas sempre nos animes é que tá. Mas sempre tem um jeito, e esse jeito, no modo... Assim, na maioria das vezes é com muito sacrifício. Acho que aqui não vai ser diferente. Sim. Mas, novamente, graças aos nossos queridos... viewers aqui, a nossa audiência que falou do link de Cavaleiros do Zodíaco do Chichicubo, eu lembrei das armaduras. Várias referências, hein? Eu lembrei da armadura quebrada. Se ele falasse de sangue, eu falei, então aí tem um negócio, mas aí... E até eu Gotei 13. Ainda vai ter a jornada. Vai ter uma jornada. É porque Gotei 13, que se fosse 12 também, eu também ia linkar com as 12 casas. Então, que falam que tem o serpentário, né, escondido. Não, então, mas na verdade 13. A sala do mestre é a 13, né? Então, beleza, mas vamos continuar aqui. Bom, lado externo da Soul Society, os capitães aguardam a chegada da Divisão 0. Maravilhoso isso aí. Chega lá parece um lápis com borracha gigante. Um negócio grandão, parece um pé. Tinha no finalzinho a borracha que sempre piorava. Esse lápis que tinha a borrachinha, ele sempre piorava. Era uma manchava bosta. tudo. Era um lixo. Eu nunca gostei do negócio. Era aquela borrachinha branca com a capinha verde. Aquela borracha era maravilhosa. Tinha a borrachinha verde também, que era boa. Aquela verde toda que verde, né? Isso, era boa. Bom, chega o lápis com borracha. Isso. E de dentro do lápis com borracha surgem mais 5 capitães. Isso o Bleach faz com uma maestria. Que assim, a gente faz muito. Depois de um determinado momento em animes, a gente começou a ter apresentações de novos personagens no decorrer de arcos, mas eles são apresentados de uma forma coerente, que faz
faz sentido com o contexto, são personagens muito interessantes, e aí quando chegam, são 5 capitães, eles chegam no tom de alívio cômico, e aí eu vou usar as referências, me lembra muito, pela palhaçada da chegada às Forças Especiais Ginyu, que eram 5, Sim. e aí, só que a gente sabe que eles são super poderosos. Um personagem muito poderoso que apareceu em Naruto, que também tinha um alívio cômico, era o Killer Bee. Sim. Ele apareceu num tom extremamente galhofa, palhação. Até o Obito. O Obito também apareceu assim no Naruto. Era Exato. aquele com a máscara zoeirão, depois foi um dos grandes vilões. Então eu acho bem legal você apresentar esses personagens dessa forma, porque assim, nesse episódio... É aquele episódio que você não pode ficar carregando muito na seriedade. Sim. Porque os outros 7 já foram muito sérios. Muita morte, muito luto. Então você quebra um pouco. Muito bem apresentado esses personagens. É legal que eles chegam, os capitães, na grande maioria, sabem quem eles são, né? Aí o Topetudo... Topetudo é maravilhoso. O Topetudo é o Gai. O Topetudo é o Gai. Brincalhão, a gente sabe que tem força. E ele já cola na... É o Nohana. O Nohana. Ele cola na Unohana, que é a capitã que lida com a medicina. É da divisão 2. Aí ele fala assim, ó. Então, as suas técnicas... Como estão as técnicas de cura que eu ensinei pra você? Ou seja, aqui a gente já tá muito claro que esses caras são bem mais fortes que os capitães. Exatamente. E inclusive tem mestre e discípulo no meio. E eu não tenho dúvida nenhuma que o Ichigo vai treinar com algum deles ou todos. Entendeu? Porque aí é muito legal. E aí, pra gente ter certeza que esses caras são mais fortes, a Soifong tá muito brava ainda. Fala assim, vocês são da divisão 0, mas vocês não fazem nada. E aí, vocês viram tudo aqui pegando fogo e não fizeram nada? Aí ele só vai e aparece atrás dela e pega na mãozinha e fala, calma, filha. E aí ela fala, mas que ele usou? Que porque movimento não é o foi esse? E não é o... Speedo. O Speed, não é nenhum dos dois. Então a gente tem mais um aí pra ser considerado na questão de velocidade. Exato. E aí, onde fica a divisão 0? No Palácio das Almas. E no Palácio das Almas nós temos o Rei das Almas. Mais um mistério pra descoberta aqui, pra gente tentar confabular. Uma das capitãs... que também tem uma relação interessante, que ela é meio cientista igual Mayuri. E ela é a mais séria do... É a mais séria. Ela apresenta umas espécies de uns ovos, assim, com umas garras de aranha, meio de como se fosse marionete. E aí ela mostra que ela tá com o Renji, o Byakuya e a Yaruki. Ela falou assim, nós vamos levá-los pra lá. O Zaraki. Não. É o Renji, o Byakuya e a Yaruki, e tem um espacinho que era pro Ichigo. Ah, tá bom, entendi. Eu pensei que o Zaraki tava no meio. Não, o Zaraki não tá no meio. E aí ela fala assim, nós vamos levá-los pro Palácio Real, e esse espacinho que tá sobrando aqui é pra você, Ichigo. E aí, eles falam que lá no Palácio Real eles vão conseguir ter uma recuperação diferente. Isso é fantástico, né? Não, esse Palácio Real vai ser um negócio exatamente. muito... Ali, assim, eu tenho certeza que vai ser uns 5, 6 episódios só no Palácio Real. Porque muita vai acontecer. No meio da conversa... tem um telão. Parece um telão, um holograma. Surge Urahara. O holograma tá sendo projetado pelo Kon. Adorava o Kon. Ó, vou revelar uma coisa pra vocês. Quando eu comecei a ver Bleach, eu trabalhava no banco, né? E o segurança do banco, eu apresentei Bleach pra ele. E a gente assistia junto e ficava comentando junto na hora do almoço. E ele comprou um cachorro e ele deu o nome do cachorro dele de Kon. Ele falou assim, Gabriel, que nome você daria? Eu falei, Kon. Ele deu Kon. E o nome do cachorro dele chama Kon por causa de Bleach. Fantástico, um labrador lindo. E aí surge o Urahara. Maravilhoso, o Urahara é incrível. E aí ele fala que o Shadow está bem, que a Inui está bem, o Ichigo já fica mais confortável. Eles estão dentro de uma cabana. E nessa hora, galera, nos é revelado. Me desculpa, quem não pegou essa, põe no mudo ou pula, porque é Green Joe! Dá pra saber aí, ó, Dá pra saber pelo buraquinho. Aqui, ó. Green Joe! Foi ele que salvou eles. Cara, fantástico essa volta do Green Joe, cara. E o legal do Urahara é que o Urahara brinca, mas quando o Urahara fala sério, todo mundo para. É verdade. E é a hora que eu sei, eu tô esperando o Urahara sério.
E ele fala, a gente fez um trato com ele. Isso, não se preocupa, porque o Ichigo percebeu. O Ichigo percebeu, ele fica tranquilo. E aí o Urahara olha pra ele e fala, faça o que você sabe que tem que ser feito. É isso mesmo. É só isso que o Urahara fala pro Ichigo. E eu tô gostando muito da maturidade do Ichigo. Que dá pra ver que o personagem cresceu muito. Aí o Ichigo chega pro carecão gordo lá. Que tem o negocinho do Akuma. Que tem o colar do Akuma e fala assim, ó. Se eu for pro palácio, eu posso ter a minha tensa Zangetsu de fora. E essa cena ali, assim, é uma cena que talvez vocês não sintam a magia dela. Mas na hora que o cara fala assim, não, a mão dele fecha. Tipo, ele faz assim, ó. Isso daí é lindo. Demonstra, sabe, a tristeza, a mão fecha ali. Só que ele fala assim, calma. Fala assim, ela não pode ser consertada. No entanto, se for para o Palácio Real, nós podemos reformulá-la. Ou seja, nós temos um jeito. Tem um jeito e teremos uma nova espada e uma nova transformação. E eu tenho a impressão que a gente vai saber sobre a origem de Bankai, porque se o Rei das Almas tá lá, é um cara que sabe muita coisa. É pra lá que o Aizen queria ir, né? Exatamente. O que o Aizen queria fazer com o Rei das Almas, né? E assim, aí os Shinigamis, eles chegam lá, né? Eles falam que os Shinigamis não são... os Shinigamis comuns não conseguem entrar. Não conseguem. Aí eles falam, né? Você conseguiria vir com a nossa permissão ou chegar com a gente. E o Ichigo vai com eles e aí eles explicam, né? Que são várias plataformas. Não, e é lindo o lugar. É muito bonito. Bonito. É muito bonito. Mas tem um detalhe que é interessante. Ele fala assim, Shinigamis comuns não entram aqui. Mas como você não é um comum... então. Isso é bom, exatamente. Né? Como você não é comum, então beleza, você tá aqui. E aí tem uma explicação rápida sobre como é o Palácio das Almas. Tem a entrada principal, que é o grande palácio, onde fica o rei. São 5 estruturas em forma de bandeja, que são as Hiden da divisão 0. Cada bandeja pertence a um capitão. Esse tipo de divisão aí é 12 casas. Eu lembrei de Poseidon, cara. É pilar. Os pilares, essas estratégias. É estratégia de funciona. Titicubo, você tá de parabéns, cara. E pelo que você deixou a animação cuidar bem do seu anime e o ritmo, olha... Incrível. Chega o Topetudo e fala, então, primeiro você vai pro meu castelo. Porque cada capitão tem o seu castelo. A sua casa. Exato. Aí ele leva o Ichigo pro castelo. E é uma águas termais, sabe? Isso aqui é clássico dos animes também, primeiro que a animação dá um close na cara do Ichigo, tipo o Ichigo falando o quê? O que eu tô fazendo aqui? Sabe, o Jiraiya gostava de ir muito pras termais, né? Pras fontes termais. Isso daí é bem comum no Japão. Como tem no Demon Slayer também, já foram. Tem muito no Japão isso, né? E aí eles estão lá na águas termais, e aí o Ichigo falou, o que a gente tá fazendo aqui? E aí o Topetudo mostra, né? E embaixo da água tá o Renji, o Byakuya e a Rukia. E aí o Ichigo falou, eles vão se afogar, o que estão fazendo aqui e tal. E aí vem a explicação maravilhosa, porque o Topetudo fala assim, ó, as águas quentes são pra remover a pressão espiritual danificada junto com o sangue deles. E aí do lado da onde eles estão, tem uma outra piscininha cheia de sangue. Ou seja, o sangue ruim, danificado, era drenado dessa piscininha e é mandado pro outro sangue. É tipo uma hemoterapia. Tira o teu sangue e joga dentro de você mesmo. É isso mesmo. E aí o Topetudo cata o Byakuya como se ele fosse um boneco e joga longe. E joga ele na outra piscina. Aí o Ichigo fala, o cara tá quase morrendo aqui. E aí o Topetudo, ele explica, eu extraio o sangue deles no inferno dos ossos brancos e reponho no lago do sangue infernal. E aí apresenta a thumb bonita e o nome dele, Demônio da Fonte Termal, Tenjiro Kirinji. E aí termina o episódio. Infelizmente termina esse episódio, assim, mesmo quando não tem ação é interessante, né? Sim. Mesmo quando não tem ação é interessante. E eu acredito que a gente vai ter muita relação com essa divisão 0. Agora é o segundo ato, desenvolvimento. Eu acho que a gente vai ter muita relação com a divisão 0 dos capitães, porque não sei se eles vão lutar, né? Porque os caras, que gostaria de ver esses caras lutando, mas com certeza eles vão treinar alguns capitães. Isso eu não tenho a menor dúvida. E o fato da Soifong ter falado que eles ficam lá em cima e não fazem nada,
Eu acho interessante isso aí, porque principalmente ele, o Tenjiro, ele ficou ofendido. Ele, calma aí. Sim. Então assim, e vendo que tem muita desvantagem do lado dos Shinigami, esses caras, eles podem dar algum tipo de solução. Agora, precisa também de aliado, pelo jeito, né? Ou todo mundo evolui junto, ou precisa de mais aliado. Agora, eu não sei... Já tem alguns aliados aparecendo aí, já né? tem alguns aliados aparecendo. O Green Joe, o Aizen, provavelmente eles vão utilizar o Aizen pra alguma coisa. Nada me tira da cabeça que o Aizen apareceu só aquilo. Claro não, lógico. E também o velho deve estar... Pra mim, o velho tá envolvido em alguma coisa. E eu quero saber quem é esse Rei das Almas, cara. Porque o pós-crédito é o foco no Rei das Almas. Ele já tem um olho diferente e tal. Então, tem isso, né? Quem é o Rei das Almas? Qual relação ele tem? A questão das bancais. Tudo em aberto. E também esses caras devem ter. Esses caras não devem ter bancai. Eles devem ter um acima ou mais. Ou eles devem reformular a bancai deles. Então, pra mim, agora vai começar o treinamento. Agora é hora de treinar, porque lembra, são 5 bandejas. Então a primeira bandeja é a bandeja da recuperação. É a da cura. A segunda bandeja deve ser uma bandeja, talvez, de Shikai, de habilidades. Terceira bandeja, Shikai. Quarta bandeja, Bankai. E a terceira, a última, como remodelar. Cada bandeja vai ter a sua importância. E talvez, assim, aí é mais uma teoria minha, eu acho que esses 5 capitães, algum deles deve ter pertencido ao time do Yamamoto. Com certeza. Aquele primeiro time que aparece, que até aparece nos episódios anteriores. Mas... Que eu falei, né? Que seria um ótimo spin-off a Gotei 13 em qualquer... Se for desse jeito, desenvolvido desse jeito, em qualquer época, a Gotei 13 seria interessante o spin-off. Perfeito. E assim, galera, mais uma vez, um agradecimento ao Tite. Demorou pra sair? Demorou. Mas assim, às vezes é melhor esperar pra lançar um negócio bem feito, bem produzido. E lógico, ele foi esperto, né? Ele viu o formato que tá funcionando, Demon Slayer fazendo sucesso, recorde histórico de bilheteria. Quem sabe aí podemos ter até um arco de filme. Se essa saga termina com um filme, meu camarada. Porque segundo algumas informações que nós temos, eles vão ser 14 episódios, pausa, 14 episódios, pausa, 14 episódios, né? Não vai ser diretão. Então, talvez o segundo arco possa ser um filme. Enfim, vamos deixar pra saber no decorrer de Bleach, porque tá muito bom. Incrível. Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários a emoção. Esse episódio foi mais um episódio de desenvolvimento, de construção de história, pra entender. E vai vir agora uma outra parte que a gente gosta muito, que é treinamento, que é hora da entrega, que é hora de sofrer, que é hora da dúvida, pro nascimento de novas transformações, novas bancais, que é isso que a gente gosta. Coloca nos comentários aí que é muito importante. Muito obrigado por vocês chegarem até aqui. Dá um triplo C, se inscreve no canal pra ficar legal e até o próximo vídeo.